lutando contra o homem, lutando contra a mulher, ele desestrutura a família, ele destrói a família. Mas qual que é o intuito do diabo lutar contra o homem e contra a mulher? Para destruir as crianças. Um lar sem um pai, como exemplo, como modelo, vai desestruturar toda a família. E um lar sem um pai como modelo e uma mãe, muitas vezes, tendo que exercer a função do pai, exercer a função da chefe da casa, isso sobrecarrega a mulher e muitas vezes ela também não tem como educar, não tem tempo para cuidar dos filhos. E com isso, quem cuida dos filhos, muitas vezes é o pedófilo, muitas vezes é o traficante, muitas vezes é o abusador, muitas vezes é o homossexual, muitas vezes são pessoas que o diabo usa como instrumentos para destruir a vida da criança. E onde que eu e você estamos encaixados nisso? Nós somos agentes de Deus para a transformação dessas crianças, para a transformação das gerações. Porque o diabo sabe que se ele destruir as crianças, ele também está destruindo as próximas gerações. E se você for olhar, cada vez mais o mundo está indo cada vez mais, as coisas vão piorando. Por quê? Porque as gerações vão passando e cada vez mais o diabo vai desestruturando a família. E as crianças são o alvo principal do diabo. Agora, lá em Provérbios a Bíblia diz que ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que ela nunca se desvie dele. Isso é uma função da igreja, isso é a nossa função. Nossa função é levar o evangelho, ensinar as crianças no caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela não se desvie desse caminho. Então, por isso que é importante esse ministério dentro da igreja. Por isso que o ministério infantil é importante não só dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja. Ontem eu testemunhei aqui para os irmãos que eu sou fruto do ministério infantil. Quando eu era criança, a minha mãe, ela estava um tempo sem ir na igreja, e quem começou a me levar para a igreja foram as vizinhas da minha mãe. Nós começamos a ir, eu e meus irmãos, na escola dominical. Eu aceitei Jesus, acho que eu tinha 10 ou 12 anos, numa igreja onde eu frequentava a escola dominical. Depois, através disso, minha mãe voltou para a igreja, meu pai se converteu e hoje a família inteira serve a Jesus. Mas olha só, por conta de alguém que investiu nas nossas vidas, hoje eu sou um pastor. Então todas as crianças, elas são importantes no reino de Deus. Quando você ensina uma criança, quando você acolhe uma criança, quando você fala do amor de Jesus para uma criança, quando você investe numa criança, pode ter certeza que quando ela crescer, ela vai se lembrar daquilo que ela recebeu. Estava falando para os irmãos que ontem, que eu lembro até hoje de corinhos, de hinos que eu cantava na escola dominical, de pregações que as irmãs da escola dominical faziam e eu aprendi. Então, é importantíssimo esse ministério dentro da igreja. Em nome de Jesus, Deus nos colocou num lugar onde muitas crianças são assoladas, muitas crianças estão sendo destruídas por Satanás, para que nós possamos fazer a diferença. E eu declaro, ontem nós declaramos aqui, que essa igreja vai ser uma igreja que vai ter uma igreja de crianças nesse lugar. E nesse bairro nós vamos ter milhares de crianças em nome de Jesus. Você crê nisso? Então você comece a orar por isso, comece a clamar e seja um daqueles que vai gastar tempo para falar de Jesus para as crianças. Isso tem que começar dentro da sua casa. Amém? Você que é pai, você que é mãe, tem que começar dentro da sua casa a educar seus filhos. Você pode, mas eu não tenho filho, vai nos seus sobrinhos, vai nas crianças que estão mais próximas de você, ajude
a pregar o evangelho para essas crianças, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje eu quero trazer uma palavra voltada para a igreja. Eu quero trazer uma palavra para ensinar você, é um ensinamento na realidade, e mostrar para você, para que você tenha, talvez você já até saiba, já até ouviu falar, ou ministrar sobre isso, mas eu preciso de vez em quando estar sempre trazendo isso, a sua lembrança, a sua consciência, para que você possa saber o porquê e para que nós somos igreja. Então a mensagem de hoje, a palavra de hoje, o tema é o porquê e para que somos igreja. Pergunta para o seu irmão, você sabe o porquê e para que nós somos igreja? Porque é o seguinte, irmãos, é importante você saber, porque senão você fica com o entendimento errado de por que nós somos e para que nós somos igreja. Muitas vezes as pessoas pensam que ser igreja é só participar de um culto, ou participar da célula e vir aqui receber um ensinamento e vai embora e continua a vida que continua, a vida que segue. Mas nós temos, de acordo com a palavra de Deus, a igreja ela exerce uma função aqui nessa terra. A igreja ela tem uma missão aqui nessa terra. E nós devemos estar bem claros sobre isso. O fato de você vir na igreja, o fato de você participar de um culto, não significa que você está sendo igreja. Então você precisa entender a função e a missão da igreja. Então, primeiro, por que nós somos e para que nós somos igreja? Primeiro, porque em Cristo nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós representamos a família de Deus aqui na terra. Então, olha só. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos declarados filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Então, olha só. Como filhos, nós representamos a família de Deus aqui na terra. Então, olha só, você tem um sobrenome. Qual que é o seu sobrenome? O meu sobrenome é Bonifácio. Eu represento a família Bonifácio. Então, quando muitas pessoas que conhecem a minha família falam, lá vem um Bonifácio. Por quê? Porque eles sabem que eu sou da família Bonifácio. Eles sabem que eu sou filho do Luiz, sou filho da Hilda, sou irmão, tenho mais 5 irmãos, e eu sou um representante da minha família. Agora, nós também, como igreja, nós também temos um sobrenome. Qual que é o seu sobrenome? Fala para o seu irmão, filho de Deus. Você é filho de Deus. E como filhos de Deus, nós representamos Deus aqui na terra. Nós representamos a Jesus aqui na terra. Olha o que diz lá em João, capítulo 1, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus diz aí. João, capítulo 1, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz aí. João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam a quem? A Jesus. Aos que creem em seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz aí. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, são o quê? Filhos de Deus. Agora olha o versículo 16. Olha o que diz aí, versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Agora olha o versículo 19 que diz aí também. Versículo 19. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam o quê? Revelados. Então o que a palavra de Deus está dizendo?
que nós, como filhos de Deus, a criação, as pessoas lá fora, estão esperando que nós o que? Nos manifestemos. Que eu e você, como filhos de Deus, se manifeste. Aonde estão os filhos de Deus aqui nessa noite? O Espírito Santo está dizendo para você, então se manifeste. Se manifeste lá fora, porque tem pessoas esperando a sua o quê? Sua manifestação. Tem pessoas esperando que você se apresente para elas. Tem pessoas que estão esperando que você chegue até elas e se apresente como um filho de Deus que representa a Deus. Então, nós só estamos... Olha o que diz lá em Gálatas também, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz lá. Gálatas capítulo 3, versículo 16. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como que se falassem de muitos, mas de um só, ao seu descendente que é Cristo. Então, olha só, nós somos descendentes de Cristo. Então, como descendente de Cristo Jesus, nós devemos manifestar a Ele aqui nessa terra. E olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Nós somente sendo igreja é que nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Então, se você se declara filho de Deus, você está dentro da igreja. E se você é igreja, você tem que se manifestar como filho de Deus lá no mundo, lá fora. Outra coisa importante, segundo ponto, porque estamos sendo transformados e preparados para a eternidade. Por que e para que nós somos igreja? Porque nós estamos sendo transformados e preparados para a eternidade. Olha só, Deus, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Deus, Ele nos dá uma nova vida. Deus, Ele nos dá uma nova identidade. Deus, Ele nos dá uma nova maneira de viver. Então, deixa eu falar, não adianta você vir na igreja, estar na igreja e não estar sendo transformado. Se você está dentro da igreja, mas as suas práticas continuam sendo as práticas pecaminosas, as práticas mundanas, se você continua fazendo as mesmas coisas que você faz antes de você aceitar a Jesus, você não está sendo transformado. Mas quando você se torna igreja, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você não vive na prática do pecado. Tem muita gente que está dentro da igreja. Eu estava conversando com um rapaz essa semana, e ele falou para mim assim, ó, você sabe por que eu não vou na igreja? Porque a minha mulher, ela era crente. E a minha mulher, é uma baita de uma ignorante. E eu não tem como eu olhar para ela e falar que ela é crente. A minha sogra, então, nem se fala. A minha sogra, ela é muito negativa, ela só fala coisas negativas. Ele falou, eu só tenho experiências ruins com pessoas que se dizem crentes. Ele falou, o meu cunhado é um baita de um invejoso. E todos eles se dizem crentes. Ele falou, eu tive uma experiência com um pastor também, e esse pastor, ele foi um tremendo sacana comigo. Ele falou, por isso que eu não vou na igreja, porque eu vou na igreja, eu olho para a igreja, só tem pessoas ruins. E realmente, muitas vezes, eu falei para ele, olha, eu não posso falar para você que isso não é verdade. Existem mesmo pessoas que não são verdadeiros cristãos dentro da igreja. Porque na igreja não tem só pessoas que são verdadeiramente cristãos. Na igreja tem pessoas que estão lá que ainda não foram transformadas, que não se deixam ser transformadas. Olha, desculpa a expressão, irmãos, mas são porcos que só tomaram um banho. São porcos
que só foram lavados. Mas quando você solta, ele volta para a lama de novo. Essas pessoas ainda não receberam transformação. Então, dentro da igreja, tem aqueles que realmente são igreja, que estão sendo transformados. Mas dentro da igreja também tem aqueles que ainda não foram transformados, que não se deixam transformar. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma mulher. Uma mulher, ela vai lá, ela ganha um vestido branco, cheio de pérolas. Um vestido muito caro, cheio de pérolas, cheio de ornamentos. E ela vai e ela se veste com aquele vestido branco. Quando ela recebe aquele vestido, ela se veste com ele, ela vai para algum lugar, aquela mulher, ela toma todo cuidado para não sujar aquele vestido, para que aquele não caia nada, para que não suje, porque ele é branco, ele é muito lindo, ele é um vestido muito precioso, muito valioso. Então ela sai com aquele vestido, ela toma todo cuidado para não manchar aquele vestido. E se por um acaso manchar com alguma coisa, foi por um acidente. Não é uma coisa... Agora, quando você pega um porco, você pega ele lá no meio da lama, você lava ele, limpa ele, ele fica bonitinho. Mas quando você solta ele, ele corre de novo para a lama. Assim, muitas vezes, são as pessoas dentro da igreja. Aquele que se deixa, que se torna igreja, que se deixa ser tocado e transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele não mais vive na prática do pecado. Ele quer ser transformado dia a dia. Ele está sendo transformado. Ele olha para o pecado, ele tem horroriza do pecado. Ele não quer viver uma vida de pecado, ele quer viver uma vida consagrada para Deus. Então ele está sendo transformado, e ele, todo cristão que é um cristão verdadeiro, ele não vive na prática do pecado. Ele tem horroriza ao pecado, ele sabe que ali na lama não tem coisa boa, ele sabe que o pecado só vai destruir a vida dele, ele sabe que o pecado não tem nada de bom para oferecer para ele, então ele está cada dia mais buscando ser santificado, ele está cuidando da vida espiritual, ele está cuidando das vestes que o Senhor deu para ele. Então, se ele pecar é por um acidente, não é porque ele gosta do pecado. E dentro da igreja tem esses dois tipos de pessoas. Tem aquele que vem aqui, ele entra dentro da igreja, ele é lavado, mas quando ele sai lá fora, ele voltou para o pecado de novo. Mas tem aquele também dentro da igreja, que ele saiu lá da lama, ele veio aqui, ele foi lavado, ele recebeu uma veste nova, e ele quer preservar as suas vestes limpas. Então ele vive uma vida de santificação. Ele está sendo transformado. Agora, transformado e preparado para a eternidade, porque aqui nesse mundo é o lugar onde eu e você, como igreja, nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo mudados. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que fazia muita coisa errada agora não faz mais. Por quê? Porque ele está buscando ser o quê? Transformado. Por quê? Porque ele vai passar a eternidade com Cristo. E aqui é o lugar onde você está sendo preparado para ser transformado, para passar a eternidade com Jesus. Por quê? Porque você recebeu uma nova vida. As coisas velhas ficaram para trás e agora tudo se fez novo na sua vida. Deus tem uma nova história para você. Olha para a pessoa do seu lado e fala: Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova identidade para você. Então, quando você se volta para Jesus, a função da igreja é essa, é te ajudar você a ser o quê? Transformado. E aqui através da palavra você é tocado. Através da palavra Deus vai falando com você, para com isso, não faz isso, isso aqui não serve mais para você, isso aqui não cabe mais, não está fora da sua identidade. Agora você é filho. Agora você é filha. Então, dentro da igreja, por que nós somos igreja? Porque nós estamos sendo transformados. E a igreja está preparando você para a eternidade. Quer ver os versículos? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Olha o que diz lá. Filipenses capítulo 2, versículo 13.
Olha o que a palavra de Deus diz aí. Nada faça por ambição, por egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Então, olha só, o cristão agora, ele não é o mais, vive mais para ele, não é orgulhoso, não é uma pessoa que só quer obter vantagem, não. O cristão, ele não é mais ambicioso, e nem egoísta, e nem vaidoso. Agora, ele é humilde. Ele é uma pessoa humilde, que considera as outras pessoas, que ajuda as outras pessoas, que abençoa outras pessoas, que quer o melhor para as outras pessoas, que não está pensando só nele, mas também está pensando nos outros. Olha o que diz no versículo 14, olha o que diz, versículo 13 aí, tá? Põe lá no versículo 13 também. Pois é Deus quem produz em você, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Olha aí, quando você se deixa Deus agir na sua vida, ele vai produzir, volta lá no versículo 13, depois você vai. Ele vai produzir em você, tanto querer quanto realizar. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o Senhor começa a fazer coisas na sua vida. Olha o versículo 14. Façam tudo sem murmuração, sem discussões, versículo 15. Para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Olha só, quando você se submete à vontade de Deus, quando você se deixa ser transformado por Deus, quando você se coloca diante de Deus, a Bíblia está falando que você vai brilhar como estrela nesse mundo depravado. Você vai ser luz. Eu falei a semana passada que nós somos luz. Nós apontamos o caminho. Nós mostramos para as pessoas o caminho da salvação, o caminho da transformação, o caminho da libertação, o caminho da paz, o caminho da alegria, o caminho do amor, o caminho da santidade. Como igreja, nós somos chamados para isso. Nós somos igreja para apontar o caminho para as pessoas, como estrelas que brilham nessa terra, nesse mundo de escuridão. 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João capítulo 3, olha o que o apóstolo João diz lá. 1 João capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus. 2, versículo 2. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Olha que coisa poderosa. O apóstolo João está falando, olha, nós, como igreja, nós somos filhos de Deus. Mas nós ainda não se manifestou o que nós seremos daqui para frente, na eternidade. Mas quando Jesus, ele está falando, mas sabemos que quando ele se manifestar, ele quem? Jesus se manifestar, nós seremos igual a ele. Quando nós nos encontrarmos com Jesus, a nossa verdadeira natureza vai se manifestar. Nós vamos receber um corpo glorificado e nós vamos ser semelhantes a ele, igual a Jesus, e nos veremos como ele é. Olha aí no versículo, para frente, aí versículo 4, que ele diz aí. Olha o que ele diz, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Então, olha só. Olha aí depois, no versículo 6, o que ele diz. Olha aí. Todo aquele que permanece nele, não peca. Olha aí, a diferença que eu falei agora. Sobre aquele que não entregou a vida para Jesus, que não é uma nova criatura, que ainda não é filho de Deus, com aquele que é filho de Deus. Aquele que permanece em Cristo, que é a verdadeira igreja, ele não vive na prática do pecado. Todo aquele que peca, que vive na prática do pecado, ainda não conheceu Jesus. Porque não tem como você conhecer Jesus e continuar na prática do pecado.
quando você tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, sua vida é transformada. Os seus olhos são abertos, as escamas caem. E você agora começa a enxergar que aquilo não é bom para você e você não quer mais viver na prática do pecado. Você é liberto disso. Versículo 9, olha o que ele diz aí. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Olha só, você recebeu a semente de Deus. Quem que é a semente de Deus? O Espírito Santo. Quantos aqui tem o Espírito Santo habitando na sua vida? Então, quando você recebe a semente de Deus, ele está falando aqui, ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, quem recebe o Espírito Santo não vive na prática do pecado, porque não tem como, é o oposto. Onde tem o Espírito Santo, não tem a prática do pecado. Onde tem o Espírito Santo, a pessoa não vive pecando porque ela quer, porque ela gosta, porque ela ama o pecado. Não, ela não quer mais. Há uma separação. Não se mistura o Espírito de Deus e uma vida pecaminosa. Então, olha só, Romanos 12, 2, olha o que diz lá. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 12, 2. Transformai-vos, vamos ver o que ele diz lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, não continue vivendo como o mundo vive, mas olha, transformem-se pela renovação da mente de vocês, porque quando você renova a sua mente, quando você começa a andar de acordo com o padrão que Deus estabeleceu, quando você começa a aplicar os princípios de Deus na sua vida, o que acontece? Você vai experimentar algo novo. O que é? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida? Então, olha só, aí lá 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, olha o que diz lá. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Paulo está saudando a igreja e ele está dizendo, olha, a igreja é o lugar dos santificados em Cristo Jesus. Está declarando, olha, você que está dentro da igreja, você foi chamado para ser santo. Olha para o seu irmão e fala para ele, você foi chamado para ser santo. Nós somos chamados para a santificação. O que é santificação? Santificação é um processo. Fala para o seu irmão, santificação é um processo. Você, olha aqui para mim, você não fica santo da noite para o dia. Não. Você está num processo de santificação. Por isso que muitas vezes tem crentes dentro da igreja que vivem como o mundo ainda, porque ele ainda não está passando pelo processo de santificação. Santificação é um processo. A cada dia eu vou sendo transformado. Não é assim, aceitei Jesus, agora fiquei santo. Espiritualmente, no reino do Espírito, sim, o diabo já não tem mais poder sobre a sua vida. Mas, na sua vida cotidiana, você vai sendo transformado diariamente. A cada dia é uma vitória. Você vai vencendo o pecado, você vai vencendo suas limitações, você vai recebendo dons, você vai sendo mudado seus pensamentos, sua mentalidade, vai ser mudando, você vai mudando. A cada dia Deus vai transformando você aos poucos. Então você está com dificuldade, quero dizer para você, pastor, eu estou com dificuldade, será que eu sou um porco? Estou com dificuldade de vencer algumas coisas na minha vida. Calma, começa a buscar o Senhor, começa a pedir ajuda para o Espírito Santo. Você tem convicção que o Espírito Santo está dentro de você? Então começa a pedir ajuda para Ele, por quê? Porque Ele vai criando situações e Ele vai mudando, Ele vai transformando a sua vida. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 6, versículo 19. Hoje eu quero ler bastante versículo, estou falando um pouquinho rápido. Falo isso em termos humanos, pois por causa das limitações humanas de vocês, olha só,
Às vezes você tem limitações. Ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, que leva mais e mais à iniquidade, assim ofereçam-se agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Aqui o apóstolo Paulo está exortando a igreja, ele está falando, olha, um dia vocês viviam pecando, vocês ofereciam o seu corpo, a sua vida para o pecado. E quando vocês viviam nessa vida, quando vocês viviam na iniquidade, quando vocês viviam pecando, cada dia mais você ia se afundando. Por quê? Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Um pecado te leva você a pecar cada dia mais, a fazer mais coisas erradas. Mas ele está falando, olha, agora que vocês são igreja, então olha, ao invés de você fazer como você fazia lá no mundo, de ir pecando e cada dia se afundando mais, faça agora ao contrário, sabe? Ofereça agora a sua vida à escravidão de Jesus, à justiça, sabe? Por quê? Porque quanto mais você se envolver com Jesus, quanto mais você se envolver com a igreja, quanto mais você buscar crescer, mais você vai se santificar. Então, o que você tem que fazer? Se envolver com a igreja, participar dos ministérios, Ministério Kids, dos servos. Quanto mais você participar dos evangelismos, participar das orações, participar da célula, participar dos cultos, quanto mais você se envolver com as coisas de Deus, mais de Deus você vai querer, e mais em santidade você vai andar, e mais santificado você vai ser. Olha o que diz aí no versículo 22. Olha aí, versículo 22. Porque o salário, agora porém, que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é o quê? A vida eterna. Olha que coisa poderosa. Agora que vocês foram libertos do pecado, vocês se tornaram escravos de Deus. Mas aqui Paulo está falando escravos de Deus, não é na visão de escravidão, de ser algo ruim. Vocês se tornaram, aqui a palavra correta é servos de Deus. O servir aqui é algo bom, é algo que você faz de coração, é algo que você tem prazer de fazer. É algo que você tem, se dedica de coração a fazer, a ser servo de Deus. E o fruto disso é o quê? Ali nós vemos que o salário do pecado é a morte. Mas o salário de quando você se oferece a Deus, se entrega a Deus, é o quê? Vida eterna. Olha a diferença. Se você vive uma vida de pecado, com certeza o diabo vai vir cobrar. E o salário do pecado é o quê? É morte. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, se dedica à igreja, a ser igreja, o que acontece? Você vai receber vida e vida em abundância, vida eterna. Então isso é importante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, olha o que diz lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Olha o que diz aí. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham das imoralidades sexuais. Versículo 4, olha o que ele diz. Versículo 4. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Olha só, ele está falando, olha, tenha domínio sobre você, sobre os seus pensamentos, tenha um domínio sobre o seu corpo, sobre os seus impulsos. Por quê? Porque você agora é uma pessoa santa. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Olha lá, 2 Tessalonicenses, um pouquinho para frente aí, capítulo 2, versículo 13. Contudo, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primeiros frutos para serem salvos pela obra santificadora do Espírito e pela fé na
verdade. Olha para o seu irmão e fala para ele: você foi escolhido por Deus. Você foi salvo para uma obra santificadora do Espírito Santo de Deus. Olha para o seu irmão e fala: você é muito precioso para Deus. Aleluia. Todos que estão aqui nesse ambiente são preciosos para o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14, olha o que diz. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aí, como igreja, nós somos chamados para buscar a cada dia mais a santificação. Como é que eu busco a santificação? Pedindo para o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. O que você deve fazer? Ore, fala: Espírito Santo, trabalha na minha vida, trabalha no meu coração, trabalha no meu ser, me livra de toda a influência do mal, me livra de todo pecado, abre os meus olhos, abre o meu coração, abre o meu entendimento, para que eu possa ver o que é a santificação. O que é a santificação? A santificação é um processo de separação para Deus. A cada dia que você é santificado, você está se separando para Deus. Isso é poderoso. Terceiro motivo, porque somos igreja. E para que somos igreja? Porque temos uma missão. Olha para o seu irmão e fala para ele: você tem uma missão. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: eu tenho uma missão. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão como igreja? Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz. E lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Nossa missão como igreja é falar de Jesus para todas as pessoas. Essa é a nossa missão. Nossa missão é falar de Jesus para todas as pessoas. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Olha o que diz aí. Mateus 28, 19. Olha o que Jesus nos manda falar. Primeiro, nós devemos pregar o evangelho para todas as pessoas. 28, 19. Segundo, o que ele manda a gente fazer? Olha o que ele diz aí. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Primeira coisa, pregar o evangelho para todas as pessoas. Segunda coisa, fazer discípulos. Nós temos que fazer discípulos. Eu pergunto para você nessa noite: onde estão seus discípulos? Quem são os seus discípulos? A nossa missão é pregar o evangelho, fazer discípulos. Então, como igreja, nós temos que fazer isso. Como igreja, essa é a nossa obrigação. Como igreja, esse é o nosso propósito. Mateus capítulo 10, versículo 8. Olha o que diz lá. Mateus capítulo 10, versículo 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, e vocês receberam de graça, deem também de graça. Essa é a nossa missão. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios. Como igreja, nós temos que ir aos lugares que são assolados pelo inimigo. Tem muitas pessoas enfermas, doentes, que precisam de uma ajuda, que precisam de oração, que precisam de uma cura, e nós somos os agentes do reino de Deus para levar a cura, para ressuscitar mortos, para purificar leprosos, para expulsar demônios. Olha só o que diz lá em Lucas capítulo 24, versículo 47. Como igreja, qual que é a nossa missão?
e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Qual que é a nossa missão? Pregar o arrependimento para perdão de pecados. Nós devemos, como cristãos, mostrar para as pessoas, como igreja, nós devemos mostrar para as pessoas que o caminho que muitas vezes ela está caminhando, que a vida que ela está levando, é uma vida que está levando ela para onde? Para o inferno. E nós devemos levar essas pessoas, mostrar para elas que o salário do pecado é a morte, para que elas possam se arrepender e se voltar para Jesus e serem salvas. Então é missão nossa, é missão da igreja mostrar para as pessoas o que é o pecado e a consequência do pecado. E que o pecado leva a pessoa para a condenação. Então nós devemos ser agentes de transformação da nossa sociedade. E olha o que diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então olha só, nós como igreja, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá poder, para quê? Para testemunhar do amor dEle. Para testemunhar do que Ele pode fazer na vida das pessoas. Você só pode expulsar um demônio, você só pode curar enfermo, você só pode ressuscitar um morto, você só pode curar leprosos, através da unção do Espírito Santo que é derramado sobre a sua vida. E se você tem o Espírito Santo sobre a sua vida, você tem o poder para fazer essas coisas. Quarto e último, porque somos igreja. E para que somos igreja? Porque temos o poder, a autoridade e o domínio. Você pode dar um glória a Deus por isso? Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz aí. Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha o que a palavra diz aí. Não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. O Evangelho, quando você prega o Evangelho, você está liberando o poder de Deus. A igreja carrega o poder de Deus para a transformação, para a salvação daqueles que creem. Nós, aquilo que eu falei a semana passada, nós temos a vida eterna, nós carregamos a vida eterna na nossa mão. Nós carregamos a vida eterna debaixo do nosso braço. Nós carregamos a mensagem que irá transformar a vida das pessoas, que levar as pessoas a uma nova vida, a levar as pessoas a uma vida com Deus, a levar as pessoas à eternidade. Então você carrega esse poder, você carrega o Evangelho, você foi alcançado pelo Evangelho, e você carrega isso. Então você não pode ter vergonha. Olha aqui, o apóstolo Paulo está falando, não me envergonhe, mas tem muito crente que tem vergonha de falar de Jesus para as pessoas. Ele carrega a vida eterna na sua mão, na sua fala, na sua vida, no seu modo de agir, e ele tem vergonha de oferecer a vida eterna para outras pessoas. Você não pode se envergonhar disso. Você não pode se envergonhar de dizer que você é cristão. Você não pode se envergonhar de dizer que você vai à igreja. Você não pode se envergonhar de dizer que você é filho de Deus. Você não pode se envergonhar de dizer que você é um cristão. Porque você carrega o poder de Deus, o poder do Evangelho que muda e transforma a vida de pessoas. Hoje de manhã eu estava vendo um vídeo, impactante o vídeo, de um rapaz que era um mendigo, um morador de rua. E ele vivia na rua pedindo esmola, ele morava na rua, dormia. Eles tinham fotos dele, vídeos dele na rua, dormindo no chão, sem
em cima de um pedaço de papelão, totalmente magro, destruído. E esse jovem, um pastor chegou nele, começou a falar de Jesus para ele, levou ele para uma clínica de recuperação da igreja. E olha, hoje, sabe o que ele é? Hoje ele é um pregador. Ele foi, se você vê o antes e o depois dele, irmãos, é incrível a transformação na vida daquele jovem. Ele foi alcançado, sabe por que houve essa transformação na vida dele? De um mendigo para um homem de Deus, de uma pessoa abandonada pela sociedade, de uma pessoa que todo mundo olhava para ele e não dava nada, e não via futuro. Alguém levou o evangelho, apresentou o evangelho para ele, hoje ele é um pregador, hoje ele tem uma família. Mas sabe por quê? Porque alguém levou o evangelho, e o evangelho ele tem poder para transformar a vida de quem quer que seja. Por isso que o apóstolo Paulo está falando, não se envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar, para transformar, para mudar, para restaurar a vida das pessoas. O evangelho é o poder de Deus para tirar as pessoas das garras de Satanás e transportar essas pessoas para o reino de Deus. E isso foi entregue à igreja. Isso foi entregue a mim e a você. E quando nós não pregamos o evangelho, quando nós não falamos de Jesus para as pessoas, nós estamos privando as pessoas de receberem a salvação, de receberem a vida eterna. Você não pode ficar com a vida eterna e com a salvação das pessoas debaixo do seu braço. Você não pode ficar retendo a salvação de pessoas. Você não pode ficar calado, meu irmão e minha irmã. Como igreja, nós não devemos e não podemos ficar calado. Nós temos que abrir a nossa boca e entregar e falar do evangelho para as pessoas. Nós devemos, por quê? Porque as pessoas estão sedentas. Porque as pessoas estão lá fora precisando de uma palavra de transformação, precisando de uma palavra de mudança, precisando de alguém que chegue nela e faça uma oração e fala para ela, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode transformar você, Jesus pode escrever uma nova história para você, Jesus pode fazer aquilo que você tanto deseja na sua vida, é só você entregar a sua vida para Ele, que a sua vida não será mais a mesma, e as pessoas estão esperando. E quando nós nos calamos, porque nós temos muitas vezes vergonha, nós estamos retendo das pessoas serem abençoadas. Por isso que Jesus diz que os campos estão brancos, as pessoas estão prontas para serem colhidas, mas faltam o quê? Pessoas para levar o evangelho. Muitas vezes as pessoas, olha só, não estão dentro da igreja porque nós estamos calados. Olhe para o seu irmão e fale, não se envergonhe do evangelho de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, olha o que diz lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. A mensagem que nós pregamos, que nós levamos, que nós compartilhamos com as pessoas, é poder de Deus. Poder que pode mudar a vida de um drogado, de uma prostituta. Poder que pode mudar a vida de um casal que está separado, que pode mudar o rumo de uma família. Poder que pode tirar jovens da prostituição, jovens das drogas, jovens do crime. O Evangelho é o poder de Deus para a mudança de todo aquele que aceita. Então, para nós, pode parecer para algumas pessoas, pregar o evangelho pode parecer loucura, mas para nós não. Para nós é o poder de Deus, então deixe de lado o seu medo. Deixe de lado e comece a falar, porque essa é a nossa missão. Filipenses capítulo 2, versículo 9, olha o que diz aí. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo
da terra. Olha só, ao nome de Jesus foi dado todo o poder, ao nome de Jesus foi dado toda a autoridade, ao nome de Jesus, a Bíblia está dizendo aqui que todo joelho se dobrará, tanto no céu quanto na terra, e essa autoridade foi dada a mim e a você. Como igreja, nós somos portadores do nome de Jesus, nós temos a autoridade do nome de Jesus, nós temos o poder de ligar as coisas aqui na terra e elas serem ligadas no céu. Olha o que diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, Marcos 16, 17, olha o que diz aí. Estes sinais acompanharão os que creem. Jesus está dizendo, em meu nome, vocês como igreja, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pode passar, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes, e estes ficarão curados. Como igreja, nós carregamos o poder, a autoridade e o domínio. Como igreja, nós fomos chamados para fazer a diferença aqui na terra. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Separa uma música aí, Renato, para nós. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pode apagar as luzes aí. Eu queria que você fizesse uma reflexão agora sobre a sua vida. Eu quero falar para você nessa noite que Jesus te chamou para ser igreja. Você está aqui nessa noite. Jesus tem te chamado para ser igreja. Jesus tem chamado você para um novo tempo. Jesus tem chamado você para uma nova história, para uma nova vida, para uma nova identidade. Se você está perdido, se você ainda não se encontrou, se você ainda não tem conseguido vencer o pecado, vencer as dificuldades, vencer as tentações, Jesus está chamando você nessa noite para ser igreja. Aleluia. Jesus está chamando você para um novo tempo. Jesus está chamando você para assumir a sua nova identidade como filho. Se você ainda não se sente filho de Deus, eu não me sinto como um filho de Deus ainda. Hoje é o tempo. Hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia da transformação. Hoje é o dia de você receber algo novo do Senhor na sua vida. O Senhor quer trazer transformação. O Espírito Santo quer morar dentro de você. O Espírito Santo quer levar você para um novo nível de intimidade, comunhão com Ele. E se você já está sendo igreja, não, eu já sou igreja, eu já sou lavado, remido no sangue de Jesus, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu estou caminhando num caminho de salvação, mas eu não tenho coragem de pregar o Evangelho, eu não tenho ainda coragem de falar de Jesus para as pessoas. Eu tenho vergonha de quem eu sou, de falar que eu sou cristão, eu tenho vergonha de pregar o Evangelho na minha escola, ninguém sabe que eu sou crente, na faculdade, ninguém sabe que eu sou crente, no meu trabalho, ninguém sabe que eu sou um servo de Deus. Está na hora de você começar a assumir sua identidade. Está na hora de você começar a levar a vida eterna para as pessoas. Está na hora de você começar a libertar pessoas, curar enfermos, ressuscitar mortos, curar leprosos, expulsar demônios. Está na hora de você levar a salvação e a vida eterna para as pessoas. Porque senão nós não fazemos sentido como igreja. Não faz sentido nós estarmos aqui num culto, falando que estamos adorando a Jesus, falarmos que somos igreja,
mas não impactarmos a vida de ninguém. Por isso eu quero orar para você e pedir para que o Espírito Santo venha te trazer uma unção de ousadia sobre a sua vida, coragem para pregar o Evangelho, que o Espírito Santo possa liberar amor sobre você, amor pelos perdidos, amor pelas almas, que o Espírito Santo venha derramar um espírito de evangelista sobre muitos aqui nessa noite. Quantos querem? Eu queria que você fechasse seus olhos então, que você falasse com o Senhor agora. Deus está aqui para te ouvir, meu querido e minha querida. Deus está aqui nessa noite e te trouxe aqui porque Ele quer produzir transformação na sua vida e no seu coração. Você não está aqui nessa noite por acaso, o Senhor escolheu, o Senhor te chamou e o Senhor está me usando nessa noite para dizer para você: chegou um novo tempo na sua vida. Chegou um novo tempo, uma nova identidade eu estou entregando para você. Chegou um novo tempo de transformação. Uma mudança o Senhor vai produzir na sua vida nessa noite. Fale com Ele agora em nome de Jesus. Peça para o Espírito Santo tocar em você. Peça para o Espírito Santo te usar. Peça para o Espírito Santo fazer na sua vida. Peça para o Espírito Santo operar em você e através de você em nome de Jesus. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar, fale com Ele. Abra sua boca.